Muito bem, a gente vai continuar então com nosso curso de programação. A gente vai ver agora um pouco mais formalizado o conceito de programa e entrada e saída. Então vamos primeiro recordar um pouco sobre o uso interativo de Python. O que realmente é importante destacar sobre o uso interativo de Python é que lá a gente interage com Python de maneira que cada instrução que a gente digita é imediatamente interpretada por Python e executada. Tão logo ele termina a execução disso, ele volta a oferecer para a gente o prompt, ele volta a se oferecer para que a gente digite uma nova instrução e assim por diante. A gente digita uma instrução, ele resolve, a gente volta a digitar outra e assim por diante. O problema é que nessa forma de interação, nenhuma das instruções fica armazenada para uso posterior. A gente simplesmente vai lançando, vai decidindo que instrução deve ser executada a cada instante de tempo, de acordo com a nossa necessidade, e vai executando. O problema disso é que repetir uma tarefa requer que a gente repita cada instrução na ordem apropriada. Isso não automatiza 100% da tarefa, ou uma parte maior da tarefa. O programa tem exatamente esse papel. O objetivo do programa é automatizar uma tarefa o máximo possível. A ideia é que a gente junte todas as instruções armazenadas em um único arquivo, todas as instruções que a gente precisa para resolver um problema num único arquivo, que a gente chama de programa. Como é que então vai se dar a interação com Python? Python, ao invés de interagir com o usuário para receber as instruções, ele interage com o programa lido do disco para saber que instruções devem ser executadas a cada instante. E a interação com o usuário fica restrita à leitura e saída de dados, não mais leitura e interpretação de instruções. As instruções vêm do programa. Então, isso significa que repetir a tarefa fica muito fácil. Basta você executar o programa novamente. Isso é o que acontece quando você utiliza, por exemplo, o Word ou o Firefox, o Internet Explorer, ou qualquer programa que você já esteja acostumado a usar. O que está acontecendo ali é que o computador está lendo as instruções que caracterizam aquela tarefa de um programa escrito e guardado no disco do seu computador, e a você cabe somente interagir com o programa, fornecendo a entrada e vendo a saída dele. Vamos dar uma olhada nisso de uma forma mais esquemática. A forma de interação do usuário com o programa, com o Python, quando a gente usa a forma interativa, é através do shell. O usuário interage através do shell com o computador. O que caracteriza o shell? O shell é um ambiente de comandos. Então, cabe ao usuário comandar, dirigir toda a operação. É ele que determina que instruções vão ser executadas pelo Python a cada instante. Claro, o que o usuário normalmente faz é fornecer para Python instruções, mas também oferece dados. O que Python faz é armazenar esses dados na memória principal, manipular esses dados e devolver para o usuário através do shell. Mas o que é importante aqui é que os comandos, né, o controle da computação, toda parte do usuário. Numa utilização do computador através de um programa, ao invés de um shell, o que a gente tem é uma interface convencional. A interface é exclusivamente para entrada e saída de dados. E as instruções para Python de como é que ele deve operar vêm de um programa que inicialmente está gravado no disco. Então alguém escreveu o programa, leu ele, a gente executa o programa, ele vem para a memória e a instrução vem do programa para Python, que por sua vez interage com o usuário exclusivamente para ler e escrever dados para ele. Claro, Python vai resolver o problema para o usuário e apresentar os dados para ele aqui, para uma interface da mesma forma, mas não mais recebe instruções. As instruções vêm do programa. Vamos dar uma olhada no primeiro programa para ver como é que isso funciona. O que a gente viu no final da aula passada foi o programa hello.py. Ele é nesse arquivo que está armazenado, que armazena a instrução que vai dizer a Python o que fazer. A instrução é print hello world. Imprima hello world. Isso está gravado no arquivo hello.py. Para que eu execute isso como programa, eu vou na linha de comando do Windows, está aqui, a linha de comandos é essa,
e eu digito Python hello.py. Veja bem que o que eu estou dizendo aqui é Python, execute o programa hello.py. As instruções, o que fazer, vem de lá de dentro, não de mim. Isso aqui sou eu digitando, eu usuário digitando o nome do programa. Ele foi executado, ou seja, Python apresentou a saída para mim, e finalmente disse, terminei de fazer tudo. Ou seja, eu não tive que dar nenhum comando de print para vocês verem, mas isso foi feito. De onde é que ele imprimiu então isso aqui? Do programa. É o programa que determina o que é que vai acontecer nesse caso. Vamos ver agora o conceito de entrada e saída, já que é o que vai mais importar para a gente poder fazer um programa e interagir com o resto do mundo. O que é importante dessa história é o seguinte: nenhum programa é útil se ele não interagir com alguma entidade externa. E aí pode ser um usuário humano, ou pode ser até outro programa, ou um componente, um equipamento que a gente esteja controlando. O importante é que o programa só é útil se ele interage com uma entidade externa. Isso tipicamente significa que ele produz, no mínimo, ele produz saída. Tá certo? Mas ele pode também precisar de dados para computar. Nesse caso, a gente diz que ele precisa de entrada. Então, entrada é o meio de introdução de dados no programa. A gente tem que ter uma forma de que o usuário, quando esteja usando o programa, possa dar dados a Python para que ele compute em cima dele. A gente, nos primeiros programas que a gente fazia, a gente podia definir as variáveis. A igual a 10. Só que o usuário final não precisa saber o que é variável. Ele só tem que dizer que o lado do retângulo, por exemplo, é 10. Isso é uma pergunta que você pode fazer ao usuário, não sobre variáveis, a gente não vai fazer com que o usuário precise saber Python. Então, a entrada é a forma pela qual a gente introduz dados no programa. Da mesma forma, a saída é o meio pelo qual o programa produz saída, produz dados, entrega dados ao usuário final ou à entidade com a qual ele está interagindo. Em Python, como é que isso acontece? A saída é essencialmente capturada ou implementada através do comando print. A instrução print tem a forma print expressão, você escreve essa instrução, e o que ela vai imprimir na tela do usuário final é o resultado da avaliação dessa expressão. Se eu escrever, por exemplo, print 10 mais 1, o que vai ser impresso na prática não é a string 10 mais 1, e sim o resultado de 10 mais 1, que no caso seria 11. A gente vai ver 11 na saída. Uma outra forma de utilizar o print é com uma sequência de expressões separadas por vírgula. A vantagem desse modelo é que a gente pode utilizar imprimir em uma única instrução vários resultados de expressões. E a entrada em Python, como é que ela acontece? A gente já viu também no exemplo na última aula, mas a gente vai ver que Python faz entrada através de uma função e não de uma instrução. Uma função input. Essa função, como qualquer outra função, ela produz um dado. Qual é o dado que ela produz? Ela produz o dado que o usuário digitar, né, no teclado. Então, quando o Python encontrar essa função input e tiver que executar isso, o que ele faz é disponibilizar o teclado para o usuário, esperando que ele digite alguma coisa até digitar Enter. Quando ele terminar de digitar Enter, aquilo é terminado. Então, a forma como ele normalmente é usado é numa instrução de atribuição. Está aqui o input e está aqui a atribuição. A gente faz o resultado do input ser guardado em algum lugar na memória que a gente vai manipular através de uma variável. Um detalhe, o input recebe como parâmetro, que é o que a gente passa para uma função dentro dos parênteses, uma string, que a gente chama de prompt. O prompt é o que o Python vai apresentar para o usuário na hora que ele, um pouco antes de ele liberar o teclado para ele, de maneira que você possa jogar algum pouco de dado na saída para que ele se oriente melhor sobre o que é que deve fazer. Então, um pequeno programa com exemplo de entrada e saída. Nome igual a input, digite seu nome. O que é que está acontecendo aqui? A gente está fazendo uma atribuição de nome ao resultado de input. Input vai fazer com que o teclado seja disponibilizado para o usuário, logo depois de imprimir, digite seu nome, e o usuário, portanto, certamente vai digitar o nome. O nome que for colocado, se for corretamente colocado como string, vai ser associado a nome. Esse comando seguinte desse programa vai imprimir oi e o nome do usuário, que ele está concatenando aqui, né,
com um vírgula espaço na frente e uma exclamação no final. Esse é um exemplo de programa bem simples. Mas vamos dar uma olhada num exemplo um pouco mais interessante. E a gente no próximo vídeo vai resolver esse problema. Como é que a gente faz um programa que calcula a área de um retângulo com base nas dimensões dos seus lados?